Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, semanalmente, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, DDD 99, telefone 991520454. É tudo gratuito, só precisamos que você faça um favor para nós. Dê um like aí, se inscreva em nosso canal. Mas não deixe para depois não, vá lá embaixo agora, dê lá um like lá, aperte lá e inscrever-se, se inscreva aí, é tudo gratuito. Mas isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Divulgue você também para os seus grupos, os seus conhecidos. Passe o link desses vídeos, né? E aí as pessoas vão se interessar também em receber o material e isso vai ajudá-los na ministração das aulas. E para aqueles que não são professores, vai ajudá-los a compreender melhor as lições. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. O comentarista deste trimestre é o pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Na lição 2, os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. E hoje vamos estudar aí na lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, compreendendo o jejum. Subtópico 1, o jejum bíblico. Subtópico 2, o jejum dos hipócritas. Subtópico 3, humilhando-se diante de Deus. Tópico 2, a importância do jejum. Subtópico 1, jejum e arrependimento. Subtópico 2, jejum e oração. Subtópico 3, jejum e domínio próprio. Tópico 3, a resposta do jejum do justo. Subtópico 1, Esther enfrentou o desafio com jejum. Subtópico 2, Josafá buscou a Deus com oração e jejum. Subtópico 3, Daniel jejuou por amor à sua nação. Vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando mais essa impressionante e maravilhosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, que diz: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Bom, para quem está acostumado com jejuar, orar, né, ministrar libertação principalmente, vai ver que existem certos tipos de demônios que nos dão trabalho, né? Isso é a realidade. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas Jesus mandava o demônio sair e ele saía imediatamente, né? Pois é, Jesus tinha a completude, né? Todos os dons do Espírito Santo operavam através dele. E o dom de discernimento de espíritos, que é o dom mais específico, né, para detectar a ação de demônios e expulsar demônios, estava esse dom na sua plenitude em Jesus Cristo. Nós não temos a plenitude, mas temos pessoas que são usadas em dom de discernimento de espíritos, pessoas que se tornam especialistas, né, vamos dizer assim, na expulsão de demônios. Pessoas que têm um chamado, um ministério específico, né, para isso. Agora, todo crente, todo cristão deve e pode expulsar demônios. É um dos sinais específicos dos crentes. Veja lá, Marcos 16, né, lá diz o quê? Expulsarão demônios. É um dos sinais dos crentes, qualquer crente, é expulsar demônios. Agora, na prática, né, da vida cristã, nós vamos encontrar certos tipos de demônios que nos dão mais trabalho. Agora, se nós tivermos a vida
pautada, né, no jejum, na oração, né, no estudo da palavra de Deus, na evangelização, então para nós vai ficar um pouco mais fácil esse trabalho. Então todo aquele que sai para evangelizar, para fazer visitas, deve sempre estar na prática do jejum, para não ser pego aí de repente de surpresa, né? Então veja que Jesus citou duas coisas, oração e jejum. Então o crente deve viver sempre na prática de oração e jejum. Isso é obrigação principalmente daqueles que estão evangelizando, estão visitando as pessoas, estão ministrando, estão pregando, né? Estão ensinando, porque de repente você pode ser solicitado para expulsar demônios, por exemplo. Agora, o jejum e a oração funcionam para toda a vida cristã. Verdade aplicada. O jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e a nossa completa dependência do Senhor. Então, exercício espiritual quer dizer que nós estamos exercitando sempre, estamos na prática. E quando praticamos o jejum, estamos então indicando, né, para Deus que nós estamos interessados em buscar o reino de Deus, em ter comunhão com Deus, em sermos canais de Deus para abençoar os outros. Estamos demonstrando que temos necessidade de mais de Deus em nossa vida. Estamos indicando para Deus que nós desejamos que o poder de Deus opere através de nós, que Ele nos dê sabedoria e inteligência espirituais para ministrar a palavra, ensinar, pregar. Então o jejum indica dependência de Deus. Nós nos humilhamos diante de Deus. Nós desejamos que o controle do Espírito Santo esteja sobre nós. Textos de referência. Mateus 4, de 1 a 2, 6, de 16 a 18. Vamos ver. Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então vemos aí Jesus, após ser batizado nas águas, após ser cheio do Espírito Santo, né? Como você vê lá em Lucas capítulo 4, né? Também falando essa passagem. Então diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, também diz que Jesus jejuou 40 dias, Jesus era profundo conhecedor da palavra de Deus, aos 12 anos já discutia com os mestres, né? Então era um estudioso da palavra de Deus. Então veja, Jesus ia iniciar o seu ministério. Então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Ele ia praticar então o quê? O jejum, a oração. Ele estava cheio do Espírito Santo e tinha conhecimento da palavra de Deus. Então ele foi tentado e venceu todas as tentações a que Satanás, né, estava ali lhe submetendo a essas tentações. Então venceu. Por que venceu? Então está aí. Coisas importantíssimas que nós devemos praticar na nossa vida cristã. Olha aí. Estava cheio do Espírito Santo. 1, 2, jejuou 40 dias. 3, era entendido na palavra de Deus. 4, estava em constante oração. E vemos aí Mateus 6, né? Falando um pouco sobre oração, não repetir, né? A oração não é uma reza. Então Jesus ensina aí como orar, não é o que orar, não é repetir, tanto é que em Mateus é de um jeito e em Lucas é de outro jeito, né? As palavras são outras. Então não é repetir, a oração não é repetição, não é reza.
Então ensina a oração e ensina sobre o jejum. Veja que estão atrelados os dois, tanto o jejum quanto a oração. Então, quando jejuarmos, não jejuamos por religiosidade, não é para mostrar às pessoas que jejuamos. Não vamos sair espalhando para todo lado, né? Ou então, como fazem os hipócritas, né? Mandam alguém dizer para todo mundo que ele está jejuando. Nós não jejuamos para as pessoas, não jejuamos para sermos vistos pelas pessoas, reconhecidos pelas pessoas. Evidentemente, quando jejuamos, a nossa família deve saber que estamos jejuando, né? Nós temos que comunicar, temos que combinar, por exemplo, com a esposa, dizer que estamos jejuando, é o ensino bíblico para nós isso, e a família deve saber porque vão nos oferecer alimento, então eles devem saber que nós estamos jejuando, assim não precisarão nem preparar o alimento para nós, nem ficar oferecendo, já que nós estamos em jejum. Porque os discípulos sabiam que Jesus estava jejuando. Evidentemente, Jesus disse para eles que estava jejuando e ensinou sobre jejum para eles. Então, o jejum pode ser um segredo para as outras pessoas, mas, evidentemente, não para a nossa família, que mora juntamente conosco. Então, aí Jesus disse bem claro que o jejum será recompensado por Deus. Quando fazemos um sincero jejum, sempre buscando a presença de Deus, o poder de Deus, orientação de Deus, revelação de Deus, nos colocarmos à disposição de Deus e sermos usados por Deus. Veja que Deus sempre se agrada do jejum verdadeiro. Por exemplo, será que Deus se agrada de alguém que viveu na idolatria, que se entregou totalmente ao pecado, que fez muita coisa ruim para o povo de Deus? Será que essa pessoa, se ele entrar no jejum, se arrepender, Deus aceita? Olha aí o caso de Acabe. Vamos ler. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Então veja, aí a Bíblia está dizendo as características de Acabe. Então você fala, possível esse homem, mesmo que ele faça um jejum, Deus não vai aceitar. Mas olha aí o que está escrito em diante. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos de 25 a 29. Veja aí, Acabe jejuou, orou, se humilhou diante de Deus e alcançou o favor de Deus. Será que o jejum era uma prática normal entre os judeus? Era uma ordem de Deus para eles? Veja aí, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Veja que havia um jejum programado. Deus sempre orientou o povo de Israel a jejuar. O jejum tem vários benefícios, não só espirituais, mas também físicos e emocionais. Será que o jejum deve ser convocado pela liderança da igreja para a igreja fazer junto? Sim, está aí na palavra de Deus. Vamos ver Joel capítulo 2, versículos de 15 a 18. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam,
Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Veja aí um jejum convocado pela liderança. A liderança deve convocar o jejum à igreja e fazer esse jejum junto. Será que Deus se agrada até mesmo do jejum dos ímpios? Vamos ver um exemplo aí na Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Vamos ler. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Resultado de um jejum que toda uma nação ímpia, pessoas pecadoras mesmo, se arrependeram, jejuaram, e Deus ouviu a oração, atendeu e não os matou. Estava destinado a eles um extermínio devido a seus pecados. Olha aí, Deus ouviu, Deus viu o jejum e Deus se compadeceu. A introdução da lição diz: Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso dessa disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância nesta lição, analisaremos essa experiência espiritual à luz da palavra de Deus. Então veja, nós aprendemos as coisas pela palavra de Deus. Nós vamos seguir a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, o que está na prática, né, daqueles que nós lemos a respeito deles. Então está aí na palavra de Deus o jejum desde o início do povo de Deus na terra até os nossos dias. Então o jejum tanto foi praticado pelo povo de Deus quanto pelos ímpios, sempre foi praticado. Agora nós vamos ver que Deus sempre se agradou do jejum do seu povo, sempre. Pelo que nós vemos hoje, né, presenciamos hoje, o jejum tem sido abandonado pela igreja. Raramente se vê falar em um jejum na igreja. Raramente há uma convocação para todos jejuarem. O jejum está dentro da batalha espiritual do crente. É uma batalha constante. Então, toda pessoa deve aprender a jejuar, deve ter ensino sobre isto também na igreja. Aí você fala assim: eu não posso jejuar, que eu tenho um problema não sei o quê, não sei o quê. Mas quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai ser operado, o que é dito para você? Jejum. Aí você faz ou não faz? Aí você faz. Muito bem. Então, quando o médico manda, você faz. Mas quando Deus manda, você não faz. Quando o médico, ou enfermeiro, ou farmacêutico, ou quando a enfermeira, quando alguém de saúde lá manda você fazer o jejum, você obedece prontamente. Pois é. Mas Deus manda, ensina, os servos de Deus ensinam, falam sobre isso. Mas você não obedece, não ouve, não coloca em prática. Pois é. O jejum faz muito bem a nós, tanto na parte espiritual, quanto na parte emocional, quanto na parte física.
é muito importante e sempre traz muitos benefícios. Agora, evidentemente, se você não tem essa prática, você vai começar devagarinho. Antes de entrar no jejum, você deve primeiro começar um jejum assim de comida pesada, né? Comece a comer mais legumes, frutas, tomar mais água, para depois entrar no jejum. Então você vai se adaptando aos poucos, né? Porque se você resolver, vou jejuar, e de repente passam 2, 3 dias sem comer, você pode até chegar a morrer por causa disso. Então, devagarinho você vai treinando o seu corpo, vai disciplinando o seu corpo, né? E depois você entra então no jejum. Existem muitas pessoas hoje na igreja que jejuam aí 3 dias, muitos. Existem muitos irmãos que jejuam aí 21 dias, muitos. Existem irmãos que jejuam 40 dias, existem, poucos, mas existem também. Nós temos um exemplo hoje bem importante para nós, né? Que é o pastor aí, Luciano Subirá. Tanto ele já fez alguns, se não me engano, 4 ou 5 jejuns de 40 dias, quanto ele escreveu um livro sobre isso. E é importante você ler, estudar sobre isso. Tem também um vídeo na internet sobre isso dele, né? Chamado aí A Cultura do Jejum. Assista, é importante. Tem também uma live que ele fez sobre este assunto. Se você puder também, assista o pastor Paulo Canuto, que ele fala muito sobre esse assunto. Ele fala que chegou a morrer, né? E Deus o trouxe de volta, mostrando para ele a necessidade de jejum e de controle alimentar. O pastor Luciano Subirá tem um livro chamado O Cuidado do Corpo. Então você procure adquirir também, é muito importante. Nós temos um material dele também, o nosso material escrito, que você recebe gratuitamente. Basta entrar em contato conosco aí pelo WhatsApp, né? 99991520454. Tópico 1, compreendendo o jejum. O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento como uma expressão de fé, contrição, total dependência de Deus, arrependimento, devoção. Veremos neste tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum para evitarmos os extremos de praticar sem o necessário discernimento ou desprezar esta prática presente na vida de Jesus Cristo após o batismo em águas e na igreja primitiva. Então veja, o jejum é uma prática que está registrada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É considerada uma disciplina da vida cristã. O que o jejum expressa, ou seja, o que o jejum diz, por que jejuamos? Então o jejum expressa fé, contrição, total dependência de Deus, arrependimento, devoção, desejo de ajudar os outros, busca por dons do Espírito Santo, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, por revelação da palavra de Deus, por instruções de Deus para a nossa vida. E nós vamos ver que Jesus é o exemplo para nós também no jejum, que está intimamente atrelado à oração. Então nós vamos ver o exemplo de jejum, grandes servos de Deus que praticaram, né? Por exemplo, Daniel, vamos ver aí, Esther, Davi, Josafá, Neemias, o apóstolo Paulo, né? Então, era a prática normal da igreja, era a prática normal dos discípulos de Jesus Cristo. E nós vamos ver que foi numa reunião de jejum e oração que nasceu a obra missionária através aí de Barnabé e de Saulo, né? Ou seja, o apóstolo Paulo. Tópico 1, subtópico 1, o jejum bíblico. O jejum bíblico pode ser definido como a abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais, como está aí no profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus como se fosse uma barganha, mas como uma expressão de humilhar-se diante de Deus. Atos 3, 19 e 20.
Então veja, Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar alguma coisa. Nada. Você pode até na hora da oração dizer para Deus isso. O Senhor não tem a obrigação de me dar nada. Então nós vamos jejuar como humilhação diante de Deus. Olha lá, em Crônicas diz, né? Se o meu povo, que se chama meu nome, se humilhar. Aquele se humilhar ali é com jejum. Então nós jejuamos procurando o favor de Deus, não a obrigação de Deus, o dever de Deus nos premiar, né? Nos recompensar pelo jejum. Não é isso. O motivo do jejum nunca pode ser este. Agora lembre-se, o jejum é a abstinência de alimentos. Não é você não ter o que comer e aí jejuar. Isso não é o jejum verdadeiro. Jejum verdadeiro, você tem o que comer, mas você não vai comer. É abstinência de alimentos. Esse é o jejum que nós estamos falando, o jejum bíblico. Veja, os judeus, né, os fariseus, eles jejuavam, era normal jejuarem 2 dias por semana. E Jesus disse o que para nós? Que nós devemos exceder, ou seja, fazer mais do que eles. Então os fariseus jejuavam no 5º dia, em lembrança do dia que Moisés subiu ao monte para receber a lei. E jejuavam um outro dia, né? Poderia ser o 2º dia da semana, por exemplo, em lembrança da 2ª vez que Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. Nós podemos ver que Jesus não mandou seus discípulos jejuarem enquanto ele estava com eles. Ele diz que enquanto o noivo está presente, não necessitaria de jejum por parte deles. Mas ele disse, mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Então está dizendo que eles vão jejuar. E também quando Jesus vai falar sobre jejum, ele diz, quando jejuares, ele não está dizendo se jejuares, ele está dizendo quando, quer dizer que vai haver jejum. Então ele está nos ensinando que todo cristão deve jejuar. Então o próprio Jesus jejuou, sim, e nós vemos aí que o primeiro jejum foi de 40 dias. Isso já iniciando o seu ministério. Veja que primeiro Deus vai nos treinar, né, nos preparar para assumirmos um ministério. E o ministério da envergadura de Jesus tinha necessidade de um grande jejum para dar início, então, ao trabalho maravilhoso, onde haveria aí uma luta, uma batalha muito grande, uma batalha espiritual. Então, todo aquele que quer assumir uma posição na igreja, que é chamado a assumir uma posição na igreja, deve ter uma prática de jejum e oração na sua vida. Senão, ele não vai dar conta de fazer o que deve fazer para Deus. Então, vemos aí em Atos 13, né, que na igreja de Antioquia, tinha uma reunião onde estavam presentes que tipo de ministérios? Olha aí, estavam presentes ali os profetas e os mestres. Estavam fazendo o quê? Em jejum e em oração. Foi aí que o Espírito Santo falou e foi aí que foram designados para a obra missionária Barnabé e Saulo, que é o apóstolo Paulo. Então veja, profetas e mestres juntos em oração e jejum. Devemos aprender essa prática, né? Professores de escola bíblica dominical devem jejuar. Em 2 Coríntios 6:5 e também 11:27, Paulo fala sobre os seus jejuns, vários jejuns. Ele vivia na prática de jejuns. Tópico 1, subtópico 2, o jejum dos hipócritas. O jejum praticado por quem se mostra abatido, com semblante descaído, é uma hipocrisia, pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. Isso, porém, é algo que a Bíblia condena, Mateus 6:16-18. Quem jejua não precisa tornar isso público entre você e Deus. Então veja, o jejum deve ser uma prática normal na vida do cristão, principalmente aqueles que ocupam algum cargo na igreja, alguma posição. Então isso é prática que deveria ser normal. Agora, nunca com o objetivo de aparecer,
de dizer, eu sou mais espiritual porque eu jejuo, você não jejua. Também não fique pensando que porque você jejuou, você não pode contar para ninguém, falar para ninguém que jejua. Porque aquele que vai ensinar a palavra de Deus, que vai pregar a palavra de Deus, ele vai ministrar sobre isso também, deve ensinar sobre jejum também. E quando nós ensinamos, nós devemos ensinar aquilo que praticamos. Infelizmente, nós vamos ter aí muitos professores, né, ensinando sobre jejum, esta semana aí, essa lição, mas que, infelizmente, estarão ensinando uma coisa que não praticam. Então, você deve começar agora a praticar. Que tal você, nesta aula agora, entrar no jejum aí, quando for ministrar essa aula? Comece por aí, né? Quem sabe você vai começar uma vida na prática do jejum agora a partir de hoje. Ou então, se você já tomou seu café aí, então fique pelo menos sem o almoço, vai comer só depois do culto à noite. Faça um jejum hoje. Aproveite para começar essa prática e você vai ver como a sua vida vai melhorar. Vai melhorar espiritualmente, vai melhorar emocionalmente e vai melhorar fisicamente. Tenha certeza. Agora veja que aquele que jejua não vai se comportar aí de maneira triste, cabisbaixo e tal, para o povo perceber que ele está em jejum. Pelo contrário, Jesus fala que aquele que está em jejum deve se comportar com o povo como se estivesse indo para a festa, alegre, feliz. Tome o seu banho, penteie o seu cabelo direitinho, né, passe um perfumezinho, né, se comporte como uma pessoa normal, numa vida cristã normal. Porque você jejuar, você só está fazendo a sua obrigação, não está fazendo nada demais. Tópico 1, subtópico 3, humilhando-se diante de Deus. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Esdras disse, apregoai ali um jejum, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Esdras 8:21. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, e os israelitas estavam abatidos por seus pecados. Neemias 9, de 1 a 3. Naquele momento, o jejum e o pano de saco representavam submissão a Deus e arrependimento. Então vemos o jejum aí como uma humilhação. Por isso, lá no livro de Crônicas, até quando fala ali do povo de Deus se humilhar diante de Deus, aquilo ali significa jejuar. Tenha certeza, ali é jejum coletivo. Nossa nação, nosso povo precisa fazer isso por nossa nação, porque precisamos urgentemente dessa ação da igreja em benefício de todo o nosso país. Então o jejum é uma prática de humilhação diante de Deus. E temos na Bíblia a convocação para o jejum, tanto lá no profeta Joel nós vemos isso claramente, né? Quanto vemos aí através de Esdras, através de Neemias, também vemos através do rei Josafá. Vemos aí na época de Neemias e Esdras, né? Vemos aí que houve o quê? Um avivamento ali. O povo permanecia ouvindo a palavra de Deus desde de manhã cedo e houve ali um grande arrependimento, confissão de pecados, uma mudança radical no seu agir, no seu viver. Então o jejum é importantíssimo para nos aproximarmos mais de Deus, para estarmos mais em comunhão com o Espírito Santo. Vemos também aí, né, jejum coletivo proclamado por uma liderança no tempo de Esther também, né? Jejum ali de todo o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Entraram no jejum e Deus lhes deu o livramento. Tópico 2, a importância do jejum. No jejum fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Essa prática nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. Então veja que o jejum vai fortalecer o nosso espírito. Olha, quando a carne está fraca, o espírito está forte. É assim que funciona. Quando nós amarramos, né? Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Não quer dizer que ele dava murro, ele jejuava. Então ele estava
dominando os desejos da carne. Então veja, é muito importante o jejum para nós. Então vamos ver o jejum, né? Quanto ao nosso arrependimento, o jejum atrelado à oração e o jejum como um domínio próprio. Então impedir que os desejos, as ambições, as concupiscências, né, tenham domínio sobre nós. Tópico 2, subtópico 1, jejum e arrependimento. Não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Lembremos que Jezabel convocou um jejum. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 9. Em Isaías, capítulo 58, versículo 1 ao 14, o profeta denunciou a conduta do povo, pois a essência do jejum que agrada a Deus não se resume a abster-se de alimento ou subjugar o corpo. A mensagem de Isaías confirma o que o salmista declara, ou seja, o jejum não deve ser uma prática isolada de outras atitudes. Salmos 66, 18. O jejum precisa ser acompanhado de humildade, contrição e oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negar-se a si próprio. Então veja, não quer dizer que alguém está jejuando e ao mesmo tempo está se arrependendo dos seus pecados. Agora, deve estar atrelado o jejum ao arrependimento? Sim. Então, veja bem, quando vamos jejuar, devemos nos chegarmos a Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. O tempo do jejum é importante uma meditação, né? É importante você se analisar, né? É importante olharmos as nossas ações, julgarmos as nossas ações e nos arrependermos diante de Deus, pedimos perdão. Porque existe o jejum por motivo até para pecar, como o jejum que Jezabel convocou, que era para condenar o Nabote, né? E acabou que Nabote foi apedrejado pelo povo devido a uma mentira, né? Devido a falsas acusações. Veja que tem muitas religiões que jejuam. Olha, por exemplo, os muçulmanos, né? O Ramadã. Ficam 40 dias jejuando. Veja aí os católicos apostólicos romanos, né? Quaresma. Passam a cinza aí na testa como se a cinza na testa fosse consertar o carnaval que pularam e pecaram à vontade. E assim, todas as religiões têm o jejum, praticam o jejum. Muitas vezes, e na sua grande maioria, jejum é errado e por motivos errados. Agora, se a pessoa vai jejuar, está em pecado, mas não se arrepende, esse jejum não vai ser aceito e não vai ser benquisto por Deus. No Salmo 66, 18 diz isso, né? Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então o jejum deve estar acompanhado, né, de arrependimento, de contrição, de confissão de pecados e de oração. Quem vai jejuar deve demonstrar um desejo de mudança, né, de melhora na sua vida cristã. Vamos ver aí Isaías 58:3 que diz, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui.
se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os seus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Veja, então, Deus está falando que o jejum deve estar atrelado a uma vida diferente, o desejo, né, de se arrepender, pedir perdão, de começar uma vida nova, agora também abençoando os outros. O jejum também envolve o amor ao próximo, o desejo de ajudar os necessitados, né, de ter o quê? Altruísmo, ver o sofrimento dos outros e lutar para livrar essas pessoas desse sofrimento. Veja que Deus dizia para o seu povo que não estava aceitando o jejum deles, porque estavam jejuando para contender, para maltratar os outros, condenar os outros. Tópico 2, subtópico 2, jejum e oração. A Bíblia traz muitas passagens que o jejum está associado à oração. De acordo com as palavras de Jesus, há ocasiões nas quais a oração deve ser acompanhada de jejum, uma vez que há castas de demônios que só podem ser expulsos com oração e jejum. Mateus 17, 21. Contudo, não encontramos nas Escrituras uma ênfase no jeito como há em relação à oração. E quando jejuamos, não devemos considerar que essa prática nos faz merecedores de ser atendidos em nossas orações. Na parábola de Jesus, o fariseu que orava e jejuava não foi justificado. Lucas 18, de 11 a 14. Então vemos, podemos até dizer que 100%, quando se fala em jejum, se fala também em oração. Sempre está atrelado ao jejum, à oração. Se nós vamos jejuar para nos aproximarmos de Deus, evidentemente esse jejum tem que ter oração pelo meio, senão não é um jejum legítimo, não é um jejum verdadeiro. Então, todas as vezes que vamos jejuar, também devemos estar em oração. Agora, evidentemente que nem todas as vezes que estivermos em oração, estaremos em jejum. Porque oração nós oramos todos os dias. Mas jejum não fazemos todos os dias. Jesus nos ensina que, principalmente quando vamos, então, ministrar, ou quando temos aí um caso de demônios, por exemplo, devemos sempre estarmos em jejum, porque isso vai nos ajudar. Nós estaremos em jejum, estaremos mais em intimidade com Deus, mais fortalecidos na nossa fé, mais encorajados a enfrentarmos o inimigo. Então, principalmente quando vamos expulsar demônios, devemos estar na prática de jejum e de oração. E como Jesus fez, né? Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus estava orando, Jesus estava jejuando, Jesus conhecia a palavra de Deus. Então, essa é a maneira certa do cristão que vive na sua vida cristã, na prática, né? Aí de pregação, de ensino, de curas, de milagres, expulsão de demônios, né? Libertações. Então, é normal na vida dessas pessoas, oração, o jejum, estudo da palavra de Deus. Eu jamais vou pregar em uma igreja e não vou estar em jejum, em oração, estudo da palavra de Deus. Isso é prática normal de todos que ministram, né? Todos que vão pregar, ensinar, que vão ministrar aí, batismo com o Espírito Santo, curas, libertações. Isso é prática normal. Agora, não quer dizer que porque estamos orando, estamos jejuando, Deus tem a obrigação de nos atender. Não é isso. É o contrário. Estamos orando, jejuando, para que nós possamos estar em mais íntima comunhão com Deus, para que nós possamos estar em posição espiritual de sermos usados por Deus. O vaso deve estar vazio, né? Limpo, para ser usado. O poder é de Deus. A vontade perfeita é de Deus. Tudo é Deus que controla. Nós vamos nos colocar em posição para sermos usados. Lucas 18, 11 a 14, que o fariseu não se humilhou diante de Deus e Deus não recebeu a sua oração, não o justificou. Embora
ele praticasse o jejum 2 vezes por semana, conforme a sua religião o instruía a fazer. Veja, Jesus diz que ninguém deita vinho novo em odre velho, né? Isso significa para nós que quando estamos em jejum, então o odre aí está pronto para receber o vinho, né? Não vai se quebrar, não vai se deteriorar, não vai se estourar e se arrebentar quando for colocado o vinho novo. Ou seja, quando formos cheios do Espírito Santo, convém que estejamos em jejum para sermos usados poderosamente por Deus. E olha que Jesus está falando sobre os discípulos jejuarem. Então veja que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E veja o que Jesus disse, Mateus 5,20. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja aí, nós devemos exceder. Não o jejum que eles praticavam, que era religiosidade apenas, mas devemos praticar o verdadeiro jejum, não só 2 vezes por semana, mais ainda. Nós vemos um caso interessante aí na Bíblia, né? Do jejum de Davi, quando o seu filho, filho de Batseba, filho do adultério, né? Morreu. Davi estava jejuando. Quando foram dizer para Davi que o menino havia morrido, então Davi parou o jejum na mesma hora e foi comer. E disseram, mas que é isso? O senhor estava jejuando aí, triste e tal, chorando aí, gritando, se lamentando, pedindo a Deus pela vida da criança, e agora foi só nós dizendo que o menino morreu, o senhor foi comer, se vestiu, tomou banho e tudo. Como assim isso? E ele disse, para que eu vou continuar jejuando, clamando, que o menino já morreu? E eu estava orando para o menino viver. Já morreu, acabou o motivo do jejum, acabou. Deus está no comando. Vemos aí Daniel, né, jejuando, esperando uma confirmação de Deus, uma revelação da palavra de Deus. Ele, lendo a palavra de Deus, viu que já tinha chegado o fim do cativeiro, os 70 anos. Então ele foi orar pedindo a Deus a revelação do que ia acontecer no futuro, pedindo orientação para Deus, e recebeu. A igreja estava jejuando e orando, né? Ali os mestres, os profetas, quando Barnabé e Saulo, e Paulo aí, né, foram chamados para a obra missionária. Tópico 2, subtópico 3, jejum e domínio próprio. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para exercitarmos a autodisciplina. Paulo menciona as competições atléticas para enfatizar a importância do domínio próprio. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Ele se esforçava para não ser dominado pelos desejos carnais. Assim, a prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o seu autocontrole diante das tentações e adversidades da vida. Então é o autodomínio, né? O domínio próprio, que está lá alistado entre as qualidades, os aspectos ou atributos lá do fruto do Espírito, né? Domínio próprio. Então, no jejum, esse domínio próprio vai crescer, ou seja, nós vamos aprender a dominarmos a nós mesmos. Então, nós vamos combater o pecado e vamos sair vitoriosos, porque estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. Nós nos colocamos, através do jejum, da oração, do estudo da palavra, nos colocamos debaixo da orientação do Espírito Santo, do controle do Espírito Santo. Nós estamos o quê? Nos santificando, nos separando para Deus. Paulo faz uma comparação, né? Os atletas. Olha, aquele atleta que está se preparando para a competição, ele tem que deixar tudo. Tem que entrar no ritmo de treinamento para poder vencer. Assim também somos nós. Nós vamos nos abster, vamos deixar, vamos combater, vamos vencer todas as tentações, tudo aquilo que nos atrapalha, os pecados, os desejos, tudo que nos atrapalha, estarmos em comunhão com Deus. Nós estamos numa batalha espiritual. A vida cristã é uma batalha espiritual. E para vencermos, devemos combater tudo aquilo que nos atrapalha. Então, o jejum vai nos ajudar
nesse fortalecimento espiritual para vencermos as tentações, vencermos todos os desejos da carne. Então Paulo, ensinando sobre isso, ele vai dizer: esmurro o meu corpo, ou, em outra tradução, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Por que ele fazia isso? Porque para que ele pudesse pregar aos outros, ele não poderia estar na mesma situação que os outros estavam. Ele tinha que estar praticando para poder ensinar. Tópico 3. A resposta ao jejum do justo. Relatos de pessoas que Deus não decretou o jejum como algo obrigatório, mas muitos de seus filhos jejuavam voluntariamente. Moisés, Deuteronômio 9:9. Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 35, capítulo 12, versículo 16. Josafá, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Esdras, capítulo 10, versículo 6. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Esté, capítulo 4, versículo 16. Daniel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 3. Jesus, Mateus, capítulo 4, versículo 2. Veremos nesse tópico as lições que podemos extrair dos relatos do jejum de Esté, Josafá e Daniel. Então nós temos aí exemplo, de vários jejuns feitos por muitos servos de Deus que se destacaram na palavra de Deus. Então vemos aí vários servos de Deus que jejuavam e ensinam para nós sobre jejum. Evidentemente não estão registrados aí todos os casos de jejum na Bíblia. E eu queria colocar nessa lista aí, também aí aqueles irmãos que estavam orando lá em Antioquia, um jejum super importante, que estavam ali reunidos os mestres, também os profetas, e aí se destacavam Barnabé e Saulo, ou seja, o apóstolo Paulo. Então temos aí Moisés, Davi, Josafá, Esdras, Neemias, Esté, Daniel, Jesus, Josafá, Paulo, Barnabé e vários outros irmãos aí citados na palavra de Deus. Tópico 3, subtópico 1. Esté enfrentou o desafio com jejum. Vemos na atitude de Esté que jejuar é mais do que se abster de alimentos. É um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. Esté pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuassem por 3 dias, e eles assim fizeram. Esté 4,16. O propósito daquele jejum foi pela sua ida até a presença do rei Assuero para pedir a intervenção dele diante do decreto de morte aos judeus imposto por Ramã. Então veja que em todas as províncias do reino da Pérsia, e até Jerusalém, todas aquelas regiões ali onde viviam os judeus, todos souberam do decreto, todos entraram em jejum, e depois Esté vai pedir que os judeus de Suzã jejuem especificamente para que ela possa entrar na presença do rei. Todos os judeus ali da capital do Império Persa, Suzã, entraram em jejum em favor desse propósito. Cremos que todos os judeus em todas as províncias estavam jejuando e orando, Agora, esse pedido da rainha Esté não atingiu só Suzã, mas todos os judeus de todas as províncias, entraram então em jejum, em oração, para que Deus os livrasse da morte. Então vemos aí uma providência tomada por Esté, porque sabia que não poderia entrar na presença do rei Assuero. Seria morta, porque era assim que dizia a lei dos persas. Se alguém entrasse lá sem ser chamado ou autorizado pelo rei, morria. E ela teria que entrar lá sem ser chamada. Já tinha tempo que o rei não a convidava, não a chamava, não tinha estado com ela, nem mesmo em seus aposentos particulares. E agora ela ia enfrentar uma lei que não podia ser revogada. Veja só que ela precisava muito da ajuda, da intervenção de Deus. Então ela pede a Mardoqueu que transmitisse a todos os judeus ali em Suzã que entrasse em jejum para que ela, após 3 dias de jejum, entrasse lá na sala do rei para conversar com ele sobre o decreto que ele tinha autorizado Amã a fazer. Deus foi favorável, ajudou,
e este povo foi liberto de ser destruído. E ainda Ester esteve muito bem a partir daí. Mardoqueu esteve na liderança do governo persa a partir daí. Todo o povo judeu foi abençoado a partir daí. Tópico 3, subtópico 3, versículo 2. Josafá buscou a Deus com oração e jejum. Os exércitos dos amonitas e moabitas, além de alguns outros, ameaçaram o reino do sul. Com a união desses povos, o exército inimigo tornou-se bem superior ao do reino do sul. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Receoso, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus e decretou um jejum nacional. O povo de todas as cidades de Judá se reuniu para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, diante do cerco dos inimigos, voltou-se para Deus, que o socorreu, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 4. Então vinham exércitos ali contra o território ali de Judá, né, onde estava o reino. Os povos vinham da além do mar da Síria, né? Muitos povos reunidos para atacarem e eram superiores em número ao exército que Josafá tinha a seu dispor. Então Josafá foi ao templo, né, lá no pátio ali, se ajoelhou em oração, colocou todo o povo em jejum e oração. Veja que ele pregoou um jejum em todo o território de Judá, para que Deus agisse e os livrasse. Veja que Josafá ordenou que todos os cantores, né, os musicistas, cantassem, tocassem, e Deus agiu nesse momento. A Bíblia diz que Deus colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir. E aqueles exércitos ali foram desbaratados. Os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os seus próprios amigos de guerra ali, os moradores de Seir. Uns ajudavam os outros a se destruírem a si próprios. Imagina que coisa impressionante. Houve uma confusão na mente deles. Quando Josafá chegou com o exército, estavam todos mortos, né? Aproveitaram para pegar ali as riquezas, né? As armas, né? Dinheiro, armaduras, né? Os cavalos, tudo pegaram e levaram para eles. Então veja que o jejum é importante para haver uma vitória dada por Deus. Deus age em nosso benefício, age em nosso favor, quando entramos num jejum verdadeiro diante de Deus. Tópico 3, subtópico 3, Daniel jejuou por amor à sua nação. Daniel meditava nos escritos do profeta Jeremias, que diziam que Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos. Mesmo morando no palácio, Daniel não se esqueceu de suas origens e continuava a amar o seu povo. Então ele recorreu ao Senhor Deus, orou com dedicação e sinceridade, vestiu-se de panos de saco e jejuou sobre cinzas, derramando o coração e abrindo a alma para Deus. Daniel 9, 2 e 3. A ruína de Jerusalém levou o profeta à angústia de alma que ele expressou a Deus com jejum e oração. Então veja que era comum quando havia necessidade de um jejum, as pessoas também se cobrirem de pano de saco, ou seja, colocarem roupas simples, né? Deixarem o luxo, a riqueza e se mostrarem diante de Deus humildemente, inclusive no seu modo de vestir. Daniel leu no profeta Jeremias que o tempo do cativeiro seria 70 anos, estava se cumprindo esses 70 anos, então ele se pôs em oração pedindo orientação de Deus, o que fazer. Então Daniel se coloca no lugar do povo, isso é intercessão. Então ele se colocou no lugar do povo que pecou contra Deus, pediu perdão a Deus, implorou a Deus para que libertasse o seu povo e que Jerusalém pudesse ser reconstruída. Daniel reconhece que Deus avisou, que Deus insistiu para que eles se arrependessem, deixassem a idolatria, mas eles não cumpriram, não se arrependeram e Deus os castigou merecidamente. Daniel reconhece isso. Agora Daniel pede perdão a Deus por tudo que fizeram os seus príncipes e o seu povo. Então Daniel reconhece o juízo de Deus, que são merecedores do juízo de Deus, e ele então pede a Deus misericórdia, pede o perdão, pede a Deus para se lembrar da cidade, né, que tinha o nome de Deus, cidade que representava Deus entre as nações, e o povo que representava Deus diante das nações. Então ele pede misericórdia, pede o perdão e pede a restauração de todo o seu povo e da cidade de Jerusalém. E Deus concede, né,
a todos eles a oportunidade de voltarem para a sua terra e reconstruírem a cidade de Jerusalém, reconstruírem suas cidades. Conclusão. Em tempos de tantas ocupações, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar em nosso viver momentos de oração e jejum como expressão de um sincero interesse em buscar primeiro o reino de Deus, nossa dependência completa da graça do Senhor, buscar aguçar nossa sensibilidade espiritual, procurar conhecer e receber mais do Senhor e o desejo de exercitar a autodisciplina. Nós estamos vivendo em uma época difícil, né? Em que o celular tem ocupado todo o tempo das pessoas, né? Aí tem a TV, computadores, a prática do jejum praticamente foi abandonada, né, pela igreja, quase não existe mais ensino sobre isso, não existe convocação de toda a igreja para isso, mas nós devemos nos lembrar da palavra de Deus e devemos seguir o exemplo dessas pessoas, né? Nós lemos sempre aí os seus escritos, vemos que o Espírito Santo falou através delas, vemos que é realmente o jejum importante para as nossas vidas e colocarmos isso em prática. Devemos priorizar o reino de Deus, buscar as coisas que são de cima, desejar as coisas que são de cima. Devemos sempre estarmos na dependência de Deus, da dependência do uso de Deus de nós, né? Nós sejamos vasos para sermos usados, estejamos prontos para que Deus possa nos usar em benefício de todas as pessoas. Devemos aguçar, quer dizer, aumentar a nossa percepção espiritual. E o jejum vai nos ajudar muito nisso. Devemos sempre nos arrependermos dos nossos pecados quando estivermos aí jejuando, orando. Devemos buscar, então, a autodisciplina, a santificação. E sempre o jejum vai nos ajudar a vencer o pecado, as tentações que sempre vêm até nós. O jejum, a oração, o estudo da Bíblia são práticas normais e que devem ser exercitadas por todo cristão. Vamos orar agora? Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, e Jesus levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra o coração para Deus agora. Você vai ser convencido agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então se arrependa, peça perdão e receba o perdão de Deus, receba a salvação agora em nome de Jesus. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora, porque Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e enfermidades. Creia e receba agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Graças a Deus, força, fisto, remedecerei. Jesus, nosso Salvador, morreu por nós na cruz, e agora, diz para nós, esforça-te, tem bom ânimo, se esforça, se entrega a Deus, que seja instrumento de Deus na terra, para a salvação de muitas pessoas agora. Em nome de Jesus, se entregue totalmente a Deus agora. Recebe o perdão, recebe a misericórdia de Deus, recebe agora o Espírito Santo em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus te pedimos, toca neles e cura totalmente agora. Glória a Deus, aleluia. Amém? Olha, não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos, nós temos muitos estudos aí dentro desse tema, né? Tem aí pelo menos umas 200 páginas aí para você, se você quiser estudar bem estudado sobre jejum. Todo esse material é passado para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco, então, através do WhatsApp. Telefone 99-DDD, telefone 991520454. Diga lá seu nome, diga a cidade onde você mora e coloque lá a Revista Betel, tá? Coloque essas 3 coisas lá, seu nome, cidade, Revista Betel. Eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp também. Nós vamos com todo prazer, toda alegria. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.